vida mais agitada de trabalho e também de militância. Então ele retardou a vinda para a universidade e eu conheci o Leôncio por intermédio da Ruth nessa época. E daí por diante nos tornamos amigos. Naquela altura, o Barão perguntou várias vezes, eu era do Partido Comunista Brasileiro e o Leôncio era trotskista. Então eu recebi uma instrução muito clara, tem que romper com esse policial. Naturalmente eu pertencia a um grupo intelectual, o Caio Prado, Elias Chaves Neto, o Fernando Pedreira, isso não é, mas quando vinha o chamado assistente da base, que era alguém que vinha da máquina, esse não vinha com conversa não. Não dá para ter relação com esse tipo de gente, porque eles eram aliados ao imperialismo. Era essa a visão na época. E, naturalmente, como sou realista também, eu não ouvi e saiu, entrou num ouvido e saiu pelo outro. Assim como eu saí muito rápido também dessa experiência de militância no Partido Comunista, porque vocês são muito jovens, mas houve um famoso manifesto de agosto de 49 ou 50, né, me lembro, 50, em que se dizia as condições da revolução objetivamente estão dadas. Falta agora a ação de comando. Então recebemos ordem de preparar-nos para a revolução. E uma ordem de fazer uma greve. A greve aquele tema era bonde. E eu, com os outros caminhos, fomos tentar fazer uma greve de bonde. Como os motorneiros não queriam fazer greve de bonde, tinha que subir no bonde e puxar lá o fio elétrico lá de cima para o bonde parar. Bom, e a revolução não vinha. Era terror. A revolução não vinha, né? Bom, e para mim isso tudo era muito chocante, porque eu entrei na universidade quando muito jovem, tinha 17 anos, e eu tinha sido influenciado fortemente pelo Florestan, que nessa altura era funcionalista. E não queria saber dessa coisa de ideologia, esquerda e marxismo, nada disso. Era realmente a análise empírica, e eu tinha sido formado por essa escola. Eu li Weber antes de ler Marx, eu li Durkheim, etc., toda essa gente antes de ler Marx, né? E, por outro lado, eu tinha uma experiência de família que é um pouco diferente, que me levava a um certo realismo. Meu pai era general, foi deputado da esquerda, foi deputado. Meu avô era marechal, meu bisavô foi senador, foi governador no Império. Então, esse negócio de política, para mim, eu tinha uma noção do poder, porque vinha de outra formação. Na universidade, eu encolhi toda essa noção que eu tinha, porque os meus colegas não tinham a mesma noção. Isso tudo era no Rio. Eu estava em São Paulo, eu nasci no Rio, mas estava em São Paulo. Aqui na universidade ficava mal, todo mundo era contra o Getúlio, nós éramos a favor do Getúlio, né? Todo mundo era contra tudo que... O Juscelino era contra também, a universidade foi muito contra o Juscelino, né? E eu via pela minha casa, não era assim, o sentimento era outro. Zé Gregório ia para a rua para protestar contra o Getúlio. Ia para a rua, era direita pura, né? A minha formação era outra. Então não batiam as coisas, como não batia o irrealismo das posições do Partido Comunista. Era inviável. Era inviável, porque era uma coisa que não tinha nada a ver com o processo real do país. Tinha em parte a ver, porque havia uma classe operária. As pessoas pensavam, a classe operária nasceu há muito tempo no Brasil. A greve de 1917 já foi importante, e muitas outras. Naquela época havia muita movimentação de massa, classe operária, e o Partido Comunista tinha realmente, até uma certa altura, uma ligação com esse processo da política real, de massa no Brasil. Mas não traduzia isso numa postura que pudesse ser consequente. Bom, então, eu estou fazendo esse parênteses para dizer que a relação com o Leôncio vem dessa época. Depois, obviamente, nós trabalhamos juntos no CESIT. Eu fui agora, como disse, fui anteontem a Buenos Aires, voltei hoje, mas me recordei que quando nós estávamos fazendo pesquisa sobre empresários, o Leôncio estava lá comigo fazendo pesquisa em 1961, quando o Kennedy morreu, nós estávamos lá em Buenos Aires, foi 61, creio, né? Hein? 3? Bom, pode ser. Bom, enfim, na época quando morreu o Kennedy, nós estávamos lá em Buenos Aires fazendo pesquisa por causa dessa escola. Tem que fazer pesquisa, tem que falar com as pessoas, tem que ver o que está acontecendo, tem que falar com os empresários, né? Bom, então eu, até certo ponto, acompanhei as coisas que o Leôncio fazia, ou fizemos muita coisa junta. Quando chegou a hora do seminário do Marx, famoso, esse seminário foi na segunda metade dos anos 50. Aí nós fomos ler Marx, como disse aqui Otaviano, de uma perspectiva realmente bastante acadêmica. O Roberto Schwartz, que é meu amigo fraterno,
Outro dia ainda reclamou porque eu disse isso. Ele disse que não, que nós tínhamos uma tentativa de militância. Militância naquela altura, só dois tínhamos. O Paul Singer e eu. O resto era tudo conversa fiada, era tudo leitura de texto e análise de texto e não sei o quê, com sentimento, obviamente, de outra natureza, contrária à ordem existente, contrária a tudo isso, tudo bem. Mas não tinha militância efetiva. Então, essa leitura do Marx, o Florestan tinha uma imensa preocupação com os efeitos negativos que isso pudesse ter sobre a nossa profissão de sociólogos. E ele tinha horror, sobretudo, do Lukács, para não falar do Sartre, porque seria uma volta ao ensaísmo, uma volta a uma visão muito mais, digamos, milenarista, muito mais baseada nos mitos do que nas análises. Bom, o Léo nunca entrou nessa. Ele nunca entrou nem mesmo nesse envolvimento que nós tivemos pelo marxismo acadêmico. Ele já era realista nessa ocasião. Já tinha um certo distanciamento de tudo isso. E ele repetiu hoje aqui, em várias ocasiões. Né? Quando ele fala em ideologia, já fica um pouco aflito, porque ideologia é distorção também. E ele quer ver o que está por trás, quais são as estruturas. Quando a gente vai fazer pesquisa, como fez tantas, é para ver qual é a estrutura que está por trás. Né? O tempo todo ele está mostrando esse lado de sociólogo. Porém, eu acho que a professora Raquel fez uma observação que é verdadeira. No fundo, e o Barão disse a mesma coisa, ele ainda está se debatendo com o demônio que está dentro dele, da fase da sua militância. Porque, no fundo, ele está dizendo, olha aqui, a classe operária não é isso que vocês pensam, não. A revolução não vem aqui. O PT não vai fazer revolução. Está cobrando. Ele está fazendo um ajuste de contas permanente com as ilusões dele próprio e de todos nós, num certo momento. Então, ele tem, no fundo, ele tem essa profunda inquietação para dizer, olha, está errado. Isso é mistificação, isso é ideologia. Tirem a venda dos olhos, vejam. Ele quer ver. Bom, pode, às vezes, ver, às vezes não, depende de que ângulo se coloque a pessoa e fica nessa busca. Como é que ele quer ver a sociedade? O que ele viu nos trabalhos dele? Desde os primeiros. Desde que foi para a fábrica da Willis, lá, e virou de novo operário. Tentou virar, não aguentou. Mas tentou virar operário por algum tempo, aguentou fisicamente. Mas tentou virar para fazer participação e sentir. O que ele viu? Ele viu a formação de uma nova sociedade. É o que ele está mostrando aí. Essa nova sociedade afeta tudo, né? E também depois a formação dos novos mecanismos de recrutamento político partidário. E, sobretudo, ele viu que a sociedade tem uma mobilidade muito intensa. E aí ele passou a ver tudo em função da dinâmica da ascensão social. Sociedade aberta, que permite mobilidade. Então ele diz, olha, eles estão no PT, mas eles não estão, não. Eles estão subindo na vida. Eles estão e não estão. Aí eu continuo um pouco mais de alerta. Eles estão e não estão. É verdade, estão subindo na vida. Há uma absorção por vários sistemas existentes, vão absorvendo os que chegam. Mas isso não significa que os que chegam não mudem esse sistema também. Eles também mudam esse sistema, também há uma certa dinâmica. E, no fundo, ele está torcendo por essa dinâmica. Porque ele está dizendo, olha, é assim, mas isso se chama democratização. Está havendo uma abertura, está havendo uma modificação. É uma sociedade mais aberta. Não é aquela que se imaginava, não é a revolução. Não vem o socialismo, mas vem uma coisa que dá mais espaço, mais abertura. Então, o tempo todo, ele está mostrando isto. O próprio sindicalismo, ele diz, olha, é uma burocracia sindical. Eles não estão, aspas, representando a classe operária, estão fazendo a vida deles. Estão fazendo a vida deles e também estão representando, de alguma maneira, essa mesma classe, ainda que na conduta eles neguem, outra vez lá vem a dialética, eles neguem que estejam representando. Esse jogo complexo é o que está por trás dos trabalhos do Leôncio, tanto quando ele vai ver os partidos, como quando ele vai ver os sindicatos, e ele mostra muita coisa que a gente não tem um número para ver, não sabe, não sente, etc. Né? Mas não é uma visão voltada para trás, ao contrário, está dizendo, olha, a sociedade é outra, prestem atenção, a sociedade é outra, não use esse conceito sem refletir, porque ele não tem mais a ver com o que está acontecendo aqui. Hoje, eu dizer, é uma sociedade de massas. Bom, isso altera muita coisa. Eu vi o debate aqui, eu não quero entrar nesse debate, porque eu nem o acompanho de perto, mas, enfim,
os partidos representam, não representam, eles têm diferença entre eles, não tem. Bom, tudo bem, tem alguma diferença que representa. Agora, no jogo político real, quando você vê como se dá numa sociedade de massas, como a nossa, o resultado da representação do processo eleitoral é muito influenciado pela capacidade, digamos, de expressão de mensagem e até mesmo da capacidade de desempenho, quase como ator, e dos meios de comunicação, que tem aqueles que se apresentam em nome de alguém, de alguma coisa. E arrastam consigo muita coisa. As maiorias do Congresso estão diretamente ligadas ao desempenho do presidente. Do presidente. Eu fui presidente da República, o PSDB fez uma votação enorme. Na primeira e na segunda vez. Deixei de ser, perdendo, perdeu. Isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Né? Porque na sociedade de massas é mais complicado do que a representação numa sociedade de classe tradicional, onde você tem uma estruturação mais estável, os partidos guardam a memória e o impacto do momento não pesa tanto. Na sociedade de massa, o impacto do momento pesa tanto e altera os resultados que vão acontecer lá. Por outro lado, eu vejo muitas análises sobre comportamento de partidos no Congresso. Como eu fui líder lá, passei muitos anos, fui presidente, não sei quantos anos, lidei com esse negócio todo. Bom, eu sei que é assim, eu sei que represento até certo ponto, que tem interesses pessoais, interesses grupais, tem interesses ideológicos, tem tudo naquela confusão. Mas como é que o processo avança? Por que o processo avança? Como é que você faz o processo avançar? É fácil mostrar as contradições, como agora, do Maluf foi com o Lula, pode ser de mim também. É fácil mostrar as contradições de aliança e tal. Mas no jogo real, o que faz, o que move o sistema é quando você tem uma agenda que se coloca, que essa agenda reflete algo da sociedade, espelha algo da sociedade, reflete algo do pensamento, algo da ideologia e uma certa capacidade de formular saídas no embate político. Depois da redemocratização, os polos, foi curioso, os polos que foram capazes de galvanizar foi o PT e o PSDB. Bom, cujas diferenças em termos do que propõe é relativa. Em termos de quem propõe, é diferente. Muitas vezes, foi dito aqui, é diferente. Simbolicamente, é diferente. Bom, então, e não são ainda, senão partidos minoritários do Congresso. E mais, para você arrastar o próprio partido para a posição que você está propondo de mudança, é muito difícil. Vai perguntar a Dilma a dificuldade que ela tem. Vai perguntar ao Lula ou a mim a dificuldade que tem para convencer os próprios. Os próprios, não convencer os outros, convencer o próprio. Então, a dinâmica não pode ser mais vista do jeito tradicional. Não pode. Claro que pesa a representação, os interesses, aquela, mas pesa muito uma espécie de comunicação e de reflexo, muito mais do que representação, das necessidades que vão se colocando e da capacidade de formular uma resposta a esses desafios que os setores políticos propõem. Então, nesse sentido, aí sim, eu acho que a sociologia fica menor do que a política, em certo momento, porque para explicar esse mecanismo, não é que ela desapareça, não é que ela não tenha importância, mas ela não explica tudo. E quando você pensa que está explicando tudo, ao fazer a análise para o próprio, simplesmente do interesse, da representação, de quem é quem, qual é a origem social, que é muito importante, mas você não explica a dinâmica, ou pelo menos não explica toda a dinâmica. Essa dinâmica depende de alguns outros fatores. Mas eu acho que o que o Leôncio procurou foi insistir o tempo todo nisso. Você tem uma outra sociedade, com outros mecanismos de cooptação, de mobilidade e tudo mais, e não dá para pensar nos termos antigos. Né? E eu acho que isso é fazer a boa sociologia. Tomara que nós sejamos capazes, todos nós, cada um no seu pedacinho, de ter essa capacidade que o Leôncio tem, de, a despeito de todas as nossas crenças, nosso milenarismo, nosso romantismo, ou lá o que seja, nossos interesses, ou lá o que seja, de ter esse olhar crítico, de, ó, é assim, viu? E vai com o bisturi e mostra lá o que está por dentro de você. Né? Bom, claro que isso não vai explicar tudo, mas sem ter esse olhar, também não se entende o que está acontecendo. Essa capacidade de desmascarar, é clássica dos nossos heróis do passado, como você desmascara os mitos, né? Você tem que ter essa capacidade, tem que ter esse olhar que o Leôncio tem. Isso é muito
positivo,